Bom, vamos começar falando aqui de saída, né? Foi confirmada aí a venda do João Gomes, né, para o Wolverhampton da Inglaterra, e o valor aumentou um pouquinho do que estava sendo anunciado no início, né? Agora foi fechado aí por 18,5 milhões de euros, né? Que dá cerca de 102 milhões na cotação atual, né? Depois da sondagem ali do Lyon, da tentativa do, do Textor, né, que é o dono do Lyon, acabou, né, rolando ali mais uma negociação, o Flamengo vai levar uma grana a mais, e o João Gomes já se despediu dos companheiros, foi lá no Ninho do Urubu, né, fazer aquela resenha de despedida, né, porque ele já está embarcando para a Inglaterra, né, finalizando aí os trâmites para poder confirmar não, já está confirmada, mas para poder finalizar a negociação e a transferência dele para o Wolverhampton, e desejando já, antes de mais nada, aqui, antes da gente até comentar, né, uma boa sorte para o nosso querido Cria, para o nosso querido João Gomes, né, e lembrando que quem lançou João Gomes, né, no profissional foi, né, o Domi, né, tem muita gente que não lembra disso, mas foi o Domi que passou a utilizar o João Gomes, e ele já foi aí, já se despediu dos seus companheiros. Petit, perdemos de fato agora oficialmente o nosso querido Pitbull. Agora é oficial, né, Túlio? O coração já estava preparado, a gente já esperava a saída, né? A gente não sabia se ele iria para a Inglaterra ou se iria jogar no futebol da França. A gente sabe que o jogador preferia jogar na Inglaterra, lá nessa liga maravilhosa, mais forte. Vai, na minha opinião, vai se tornar um jogador melhor ainda do que ele foi, porque ele é um jogador em evolução, né? Eu gostei muito do João, que ele começa como um primeiro, e primeiro volante a gente sabe que joga muito longe do gol, e eu esperava assim, que ele pudesse evoluir um pouco. Evoluiu jogando de segundo, jogando mais perto da Everton Ribeiro, da Arrascaeta, chegando mais um pouco na área, fez um golzinho contra o São Paulo extremamente importante. Então, o João Gomes é um jogador em evolução. E o que mais me agrada no João Gomes, Túlio, eu não sei se você concorda comigo, o número dele de bons jogos. Eu não me lembro do João Gomes ter feito um jogo assim muito ruim. No máximo, um jogo razoável, né? Aquele jogo que o cara não é o protagonista, mas também não deixa a desejar, né? Aquele de entregar um gol, alguma coisa desse tipo, né? Então, o João Gomes, ele foi fundamental para a marcação do Flamengo. A gente agora vai até ficar, nem ficar apreensivo, mas a gente agora precisa ver como o Flamengo vai se comportar contra clubes que consiga incomodar o Flamengo, né, Túlio? Porque, na minha opinião, com o Gerson é mais segundo volante do que o João Gomes, na minha opinião. Mas, em compensação, né, quando o Flamengo for atacado, eu acho o João Gomes melhor do que o Gerson. Eu acho que o João Gomes joga com uma disposição lá em cima, rouba muita bola, corre o meio-campo inteiro, né? E eu estou curioso para ver como o Flamengo vai se comportar contra times que consigam incomodar o Flamengo e que consigam colocar o Flamengo em suas linhas baixas, né? Uma pena o João Gomes ter saído, mas bom para o Flamengo, que ganha uma grana, bom para o jogador, para a família do jogador também, e que ele tenha muita sorte, né, jogando lá a Premier League. E o Flamengo levando um dinheirinho a mais, né? Estava, se eu não me engano, o valor, pelo menos em reais, que eu me lembro, seria algo em torno de 94 milhões, e esses números, né, saltaram para 102 milhões, né? A gente está falando aí de 8 milhões, né, de reais, é um valor considerável. E agora, Petit, até para você complementar aí o seu comentário, o Flamengo, que vinha ali com vamos dizer, uma estratégia, pelo menos do departamento de futebol, de buscar oportunidades de mercado, parece que mudou agora essa visão e vai mais forte, né, por conta dessa venda, porque agora o Flamengo, teoricamente, ele tem
dinheiro em caixa para poder buscar investimentos. E aí, o que você acha que o clube, pelo menos nesse primeiro momento, a gente perde um volante, mas a gente trouxe o outro que foi o Gerson, você falou um pouquinho dos aspectos, né, do campo, mas há alguma outra posição, na sua visão, prioritária em que esse dinheiro agora que o Flamengo vai ter possa ser investido? Sim, né? Eu acho que o Flamengo precisa muito hoje de buscar um jogador que atue tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo, né? O Flamengo precisa aí do meia armador, como trabalha aí o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O Flamengo precisa de um cara que possa entrar no segundo tempo ou até mesmo brigar pela titularidade, um cara que venha para incomodar os dois, tanto o Everton Ribeiro quanto o Arrascaeta. O Flamengo precisa desse jogador, porque quando esses dois não estão em campo, ou pelo menos um não está em campo, o Flamengo já muda suas características. Não é aquele Flamengo que a gente está acostumado, né, Túlio? Principalmente, assim, na maioria dos jogos, né? Então, o Flamengo precisa trazer um jogador, um meio atacante ali, na minha opinião. E agora a gente vai ficar também de olho, tudo, porque o Flamengo, de repente, pode precisar de um volante e de um lateral direito. A gente ainda não sabe, né? Mas acho que eu acho que pode acontecer. Ressaltando aqui esse tema, Túlio, eu acho que tinha um jogador brasileiro que que eu acho que o Flamengo poderia ter olhado para ele com carinho, né? Esse jogador, ele foi para o Atlético Mineiro, que é o Edenilson. E eu vou explicar o porquê. Edenilson, por algum tempo, por algumas temporadas, foi o principal jogador do Internacional. Então, é um jogador, na minha opinião, que, que tem casca, cara, para vir jogar no Flamengo. De repente, você não tem ele como titular, mas você teria um cara como o Edenilson no banco, que está acostumado a ser protagonista, está acostumado a ser importante. Eu acho que você, usando ele do lado do Everton, do lado do Arrasca, entendeu? Do lado do Gerson, eu acho que ele iria render um pouco no Flamengo. E outra, Túlio, acho que como o Edenilson é um cara que estava sempre decidindo, imagina na disputa de pênalti você também incluir o Edenilson. Imagina, Gabigol, Arrasca, Edenilson, Pedro. Ia ser muito difícil o Flamengo ser eliminado em uma disputa de pênalti. Já é difícil, porque o Flamengo tem grandes batedores. Se a gente pegar aqui os 5 primeiros, a gente já coloca aqui Gabigol, Pedro, né? Já coloca o Davi Luiz, também que bate muito, Everton Ribeiro e Arrascaeta. São 5 aí né, que você tem para bater pênalti, que a gente tem que pensar nisso, né, Túlio? Porque a gente disputa Copa do Brasil, a gente disputa Copa Libertadores, e às vezes num jogo que você não vá tão bem, você acaba indo para os pênaltis. Acho que você tem que ter uma tropa. O Flamengo já tem uma tropa, mas com a saída do João, eu acho que o Edenilson caía bem, Túlio. Eu queria escutar também aí a sua opinião. Perdão, tava no mudo aqui. Primeiro, na questão financeira, vamos colocar, acho que, de certa forma, o John Textor até ajudou o Flamengo, porque teve esse aumento, né, substancial aí de 8 milhões de reais no valor final do João Gomes. Eu estava até vendo, né, que o João Gomes, o John Textor comentou, né, no Twitter, falando que, desejando boa sorte ao João Gomes, que ele fez de tudo, né, tentou usar seu poder de persuasão junto até o Landim, né, eles têm uma proximidade, e que ele viu como positivo, né, o fato do João Gomes ter cumprido com a palavra. Né? Ele já tinha acordado com o Wolverhampton e ele manteve a sua palavra, mostrando aí, né, acho que é uma grande característica, que é né, a fidelidade, né, de que, né, a palavra ela tem, de um homem, né, de um homem no geral, incluindo, né, qualquer ser humano, tem valor. E muito bacana, né, esse aspecto aí do nosso cria. E a diretoria acabou aumentando aí, trazendo uma grana extra, né? E agora tem que ir para o mercado para ver essas peças, né, de reposição. A gente ouve falar em trazer um meia, em trazer um atacante de lado, né? Muitos nomes vêm surgindo
no noticiário. Eu acho também que, a depender, a gente vai falar mais depois sobre até o próprio jogo de amanhã, sobre a lateral direita, mas acho que, a depender do desempenho do próprio Varela, a depender do desempenho do Mateuzinho, a direção também vai ter que olhar para essa posição. Não agora para o Mundial, para a Supercopa, para a Recopa, mas para o restante da temporada. Eu acho que a gente tem ali hoje jogadores, na verdade, né, que aí vai lembrar, o Mateuzinho começa como titular com o Paulo Souza. Com a chegada do Dorival, ele perde posição, né, ele fez péssimas partidas ali contra o Atlético Mineiro, né, inclusive a última partida dele como titular, antes do Rodinei, né, assumir ali a posição, foi contra a primeira partida pela Copa do Brasil contra o Atlético, ele acaba falhando, se eu não me engano, acho que foi no segundo gol. Então, a gente tem que ter uma certa atenção a esse lado direito do Flamengo, né? E, claro, um atacante de lado, até porque o que mostra muito que talvez o Marinho, né, não esteja agradando até esse momento, essa é a verdade. E sobre o desempenho do João Gomes, né, eu acho que tem poucos jogos, talvez, que a gente possa, né, dizer assim, que ele não tenha ido bem, que ele tenha jogado muito mal. Eu acho que eu faço essa pergunta aqui pro chat. Qual foi um jogo que vocês lembram assim, que o João Gomes comprometeu, de fato? Não lembro de nenhum jogo em que ele tenha comprometido. Pode ter jogos em que ele não tenha conseguido entregar a excelência, que a gente sabe que ele tem capacidade, que ele já entregou no Flamengo, né, que o fez conquistar, inclusive, a titularidade, mas nada absurdo, tipo, vou pegar até um jogador que todo mundo sabe que eu gosto, que é o Arão, né, que fez gol contra, né, teve lances polêmicos, não sei o quê. O diferente, o João Gomes não tem esse tipo de lembrança, né? A gente vai ter que pesquisar para achar, falar, pô, no jogo tal, o João Gomes, porra, ele não foi bem. Mas de cabeça, acredito eu também que quem está nos acompanhando aqui no chat também não tenha um jogo específico. Pô, o João Gomes jogou pessimamente naquela partida ali, comprometeu o jogo. Não tem, né? Ou seja, mostra também o quanto ele é regular, né? O quanto ele consegue, né, desempenhar seguidas vezes boas partidas, bons desempenhos. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!